prosseguimento então às nossas aulas virtuais. Direto aqui do Química G, o canal do professor Germano do YouTube, para você aí do ESA Pariqueraçu, beleza? Então vamos lá, nono ano, vamos seguir. Hoje a gente vai fazer, vamos dar continuidade, vamos terminar, né, o Química 3 da apostila. Nós vamos fazer agora a segunda parte, ainda dentro desse assunto de estados físicos da matéria e suas características, beleza? Então vamos seguir em frente, né? Não vamos ficar perdendo tempo. Vamos lembrar então do conceito de substâncias puras e misturas, né? Então eu tenho aqui a matéria, conforme a gente falou na aula passada. Essa matéria é o nosso planeta, né? Vamos entender dessa forma. Tudo que nós temos dentro desse planetinha é a matéria que a gente manipula. E aí a gente vai dividir essa matéria em duas classificações, né? Nós vamos classificar da seguinte forma: ou elas podem ser substâncias ou elas podem ser misturas. Normalmente são misturas, tá? Até porque é por isso que existe a química ciência, que é para a gente desmisturar, a gente quebrar essas misturas e separar todas essas substâncias para depois a gente recompô-las de outras formas, tá? Então, as substâncias, pessoal, elas são subdivididas em duas situações. Elas podem ser simples e podem ser compostas, tá? O que é uma substância simples? É aquela que eu tenho átomos iguais, né? Olha aqui, ó, átomos iguais. Então, por exemplo, o gás hidrogênio, eu tenho dois átomos de hidrogênio. O ozônio, né? O ozônio é O3, então eu tenho três átomos de oxigênio. Então, como isso é tudo igual, né? São todas iguais, são átomos iguais, então essas substâncias são consideradas substâncias simples. Ah, então se existe uma simples é porque existe uma composta, um pouco mais complicadinha. É verdade mesmo. Então, aqui, ó, vamos ver aqui a diferença. A diferença é que são átomos diferentes, né? Aqui, ó, átomos iguais, aqui átomos diferentes, tá? Então, nos átomos diferentes, por exemplo, no caso do ácido clorídrico, aqui no ácido clorídrico é o HCl. Então ele é composto pelo átomo de hidrogênio e pelo átomo de cloro. O sal de cozinha, é o cloreto de sódio, então é composto pelo átomo de sódio e o átomo de cloro, né? Então olha aqui, ó, o CO2 também molécula, é átomos diferentes, então é uma molécula composta. A água, né? Também átomos diferentes, então molécula composta, né? E as misturas, como é que a gente pode separar? Elas podem ser misturas homogêneas ou misturas heterogêneas. A mistura homogênea é aquela que eu não vejo. Eu só olho assim, eu olho para o recipiente e tenho a impressão que é uma única substância. Parece uma única substância. Eu não sei se lá tem mais de uma. Por exemplo, a água salgada, eu só vou saber se ela é salgada se eu beber. Porque se eu ficar só olhando, né? Só ficar olhando, dependendo da onde eu tenho a fonte dessa água, eu não vou saber que lá tem sal. Né? Por quê? Porque quando eu olho, eu só vejo uma fase, né? Eu só vejo uma única fase. Diferente das heterogêneas. As heterogêneas eu nitidamente vejo dois universos diferentes, né? Eu vejo duas fases diferentes. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, provavelmente isso aqui é água e óleo, tá? Então eu tenho o óleo é mais leve, né, do que a água, então ele vai flutuar em cima da água, tá? O óleo, a densidade dele é em torno de 0,8 e a densidade da água é 1. Então ela é mais pesada, ela fica embaixo. E aí eu tenho nitidamente, eu tenho dois universos diferentes dentro do mesmo recipiente. Como eles estão dentro do mesmo recipiente, então isso aqui é uma mistura.
é uma mistura heterogênea. Por quê? Porque eu estou vendo duas fases. Beleza? Como é que é o comportamento gráfico dessas substâncias, né? Então eu tenho aqui, ó, um gráfico de uma substância pura, né? De uma substância ou mistura azeotrópica e eutética, e uma mistura que pode, né, que é de uma forma genérica, né? Então vamos ver, são essas quatro alternativas. Então vamos ver uma a uma, né? Então no caso de uma substância pura, no caso da substância pura, o ponto de fusão, ou seja, a mudança do estado sólido para o líquido, ele é constante. Então, enquanto estiver mudando, né, a minha pedrinha, a minha condição sólida para o estado líquido, a temperatura não muda, né? Por exemplo, no caso da água é 0 graus Celsius, o ponto de fusão. Então, enquanto eu tiver parte gelo, parte água, eu estou a 0 graus Celsius, tá? Então ela é constante. Por isso que eu sei que essa substância é pura, tá? Se o ponto de ebulição também for constante, ou seja, do estado líquido para o estado gasoso, ele também não vai mudar. Se eu usar a água como exemplo, é 100 graus Celsius, não vai mudar. Então, enquanto eu tiver, ó, nesse patamar aqui, nesse patamar eu tenho líquido e gasoso ao mesmo tempo. Então, a temperatura muda? Não, não muda. Enquanto eu tiver uma gota de água líquida, ele não vai mudar. Vai ficar 100 graus Celsius constante. Então, é a partir desses dois patamares, dessas duas grandezas físicas, de duas referências físicas, de propriedades físicas, que eu consigo identificar que uma substância é pura. É quando o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição são constantes. E no caso de uma mistura, né? No caso de uma mistura, ele não é constante. Justamente por quê? Porque eu tenho mais de uma ou duas, ou às vezes até três substâncias dentro da mesma mistura. Então, como eu tenho vários pontos de ebulição, vários pontos de fusão, então eles vão se manifestar não de forma constante, né? Eles vão ficar variando de forma muito pequena, né? De forma lenta, mas o patamar aqui não vai ser constante. Justamente por quê? Porque é uma mistura, porque eu tenho mais de um ponto de ebulição e mais de um ponto de fusão. E aí o gráfico se manifesta desta forma. Beleza? No caso das substâncias, das misturas, né, azeotrópica e eutética, no caso da azeotrópica, o ponto de ebulição não é constante, porém o ponto de ebulição é constante. E na eutética é o contrário, o ponto de ebulição não é constante e o ponto de fusão é constante. Beleza? Então, vamos seguir em frente, né? E, e a pressão influencia na temperatura? Influencia bastante, né? Quanto maior a pressão, maior será a temperatura no processo físico de mudança de estado. Por exemplo, a água, ela muda, ela vira vapor, né? Ela vira vapor a 100 graus Celsius, tá? Então, se ela não tiver aqui fechadinha, por exemplo, como igual uma panela de pressão, esse vapor ele vai para a atmosfera. Então essa temperatura ela vai continuar sempre 100 graus, né? Sempre 100 graus. Agora, se eu fechar e mudar a pressão, né? Aumentando a pressão, se eu fecho aqui, o que vai acontecer? Ela vai continuar produzindo vapor. Só que em vez desse vapor ir para a atmosfera, ele vai ficar aqui preso dentro da panela. Então a pressão vai aumentar. Se a pressão vai aumentar, a condição líquida vai ser maior, vai continuar, né? E aí a temperatura vai aumentar. Então eu posso, por exemplo, né, cozer alimentos a até 120 graus Celsius.
Por isso que a panela de pressão ela é utilizada para acelerar o processo de cozimento. Porque como eu aumento a pressão, a temperatura dentro da panela, então o cozimento do alimento é mais rápido. Beleza? Tá? E, por exemplo, no caso, por exemplo, de altitudes, né? Vamos ver aqui como é o comportamento da água. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse pico aqui, a pressão atmosférica ela é menor do que aqui ao nível do mar, né? Se eu tiver aqui, ó, em Cananéia, não leia aqui em vez de Recife, leia Cananéia. Se eu estiver aqui em Cananéia, eu vou estar ao nível do mar. Ao nível do mar, a água vai ebulir, né, a 100 graus Celsius. Em São Paulo já cai um pouco para 98. Em Brasília, que é um pouco mais alto, 96. Em Quito, né, no Quito, se não me falha a memória, é no Equador, né, é, que é 2.850 metros, ela vai ebulir a 90 graus Celsius. E em La Paz, ela ebule a 87, que é na Colômbia, se não me falha a memória. 87 graus. Então você vê, quanto menor a pressão, né, para segurar a moléculazinha dentro da condição líquida, então é menor a temperatura do ponto de ebulição. Beleza? Então quanto mais alto eu tiver, eu vou poder esquentar a água, né, transformar ela em vapor muito mais rapidamente. Beleza? Então tá bom. Então vamos ao exercício aqui, ó. Esse exercício, se não me falha a memória, né, é a atividade 2, né? É a atividade 2. Então vamos lá. Aqui eu tenho um gráfico, né, ó, de uma substância pura, tá, pessoal? Ó, patamar de fusão e de ebulição constante. Aqui é o aquecimento e aqui é o resfriamento. Então vamos ler aqui direitinho. Então vamos quer saber a temperatura de fusão. Fusão é aqui, ó, né? Então a temperatura de fusão 328 graus. A temperatura de ebulição é aqui, ó, né? Então é 1620 graus, tá? Os estados nos dois lados, tá? 1620 aqui e 328 ali também, tá? Os estados físicos, o estado físico aos 5 minutos. 5 minutos é antes de 10, né? É com 10 que ela começa a mudar o estado aqui, né? É com 10. Então aqui ela é sólida, né? O estado aos 15. Aos 15 está no meio aqui, ó. Então ela é água, ela é sólida, mais líquida. Aos 30 minutos, né? 30 minutos é exatamente no meio aqui, então ela é líquida, né? Aos 40 minutos, né? 40 minutos é aqui no meio, né? Então ela é líquido mais gasoso. E aos 55 minutos, né? É aqui, ó, 55 minutos, ela é totalmente gasosa. Indique durante o resfriamento, a temperatura de condensação. Aqui, ó, é quando ela começa a virar água. Então é 1620. Né? E a temperatura de solidificação é quando ela vai solidificar, 328. Beleza? Então, mera interpretação do gráfico, é só ler no gráfico direitinho, né, que a gente vai entender corretamente o comportamento da curva desses dois gráficos. Beleza? Então vamos lá. Vamos ainda, tem mais exercício aqui. Então leia a tabela a seguir. Eu tenho A, menos 180 e tal. Então, determine o estado físico a 25 graus Celsius. Então, a 25 graus Celsius, né, essas aqui, ó, se a temperatura de fusão é menos 180 e aqui é menos 145, a 25 graus Celsius, as duas temperaturas estarão abaixo, né? Então isso significa o quê? Que a A é gasosa, a B é líquida, a C líquida, D gasosa e E sólido, né? É dessa maneira que
um dia frio, cuja temperatura é menos 5 graus, então aqui eu vou mudar os dois estados aqui, ó, de C e de D, tá? Em um dia quente, cuja temperatura é 35, eu mudo aqui só o B. Beleza? Tranquilo, né? Então vamos seguir em frente aqui. Eu acho que tem mais um exercício. Ah, não, não tem, acabou. Tem dúvida, né? Então você vai mandar suas dúvidas pelo ClassApp ou Plural Maestro, ou ainda pelo quimicagluFebu@gmail.com. Beleza? Então tá bom, pessoal. Eu tá, não posso esquecer, né? Que como é final do capítulo 3, então tem a lição de casa. Então vamos fazer a lição de casa, né, para que na próxima aula a gente vai discutir um pouco dessa lição de casa. Tá bom? Beleza, então? Então, um grande abraço para vocês. Até o próximo encontro. Estou morrendo de saudades, tá bom? Beijo no coração. Tchau, tchau.